Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós vamos tratar sobre um assunto bastante importante para a devida compreensão. Até porque, quando se tem uma noção ou ideia equivocada, ao utilizar o versículo, ao invés de ajudar, a gente acaba atrapalhando as coisas. E para evitar esse desencontro, essa maneira que eu me referi atrapalhada, que causa certa confusão, inclusive na mente das pessoas, eu quero tratar utilizando a nossa versão em português para se referir a um versículo por demais conhecido, porém pouco entendido. Diz assim no versículo 15 do Salmo 116. Salmo 116, versículo 15, é este que eu faço o destaque. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Eu falo com conhecimento de causa, primeiro porque eu tive a experiência de enterrar os meus pais, tanto a minha mãe quanto o meu pai. Além disto, eu já vivi período de luto por amigos, parentes e pessoas do entorno, inclusive. Não apenas pessoas da comunidade cristã, da qual eu faço parte já há mais de 30 anos. Acontece que eu sempre escuto os líderes, as pessoas que fazem cerimônias fúnebres, mencionar preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, utilizando este texto. Eu não vou dizer que a expressão ou a ideia, ao menos, é indevida. Agora, não faz jus ao texto referido, que é o Salmo 116, versículo 15. Por causa de que, no Antigo Testamento, ocorria o seguinte: tanto o crente ou o descrente, ao morrer, eles iam para o Sheol. O Sheol era o mundo dos mortos. Logo, quem é que habitava no Sheol? Tanto justo quanto ímpio. Tanto aquele que era piedoso, quanto aquele que não tinha uma vida piedosa, por consequência, uma relação com Deus. Ora, sabedor disto, a gente começa a compreender melhor dentro da perspectiva do Antigo Testamento e de acordo com como era concebido na época. Porque naquele período, com a morte, havia o fim das coisas. Acabava tudo. O espírito, isto é, o fôlego, foi soprado por Deus no homem, retornava ao Senhor, que o deu, e o corpo ia para a sepultura. Por sua vez, a pessoa, quando fala o indivíduo, ia para o mundo dos mortos. O mundo dos mortos é um lugar onde não há lembrança, é um lugar onde as pessoas, aqueles crentes da época ou descrentes, dentro daquele ambiente do Antigo Testamento, não podiam sequer louvar ao Senhor. Não havia continuidade do relacionamento, ainda que a pessoa fosse justa, piedosa e temente a Deus. Morreu, acabou tudo. É esta a concepção do Antigo Testamento. Aí eu me reporto uma vez mais a esse versículo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Aqui o salmista está dizendo que o Senhor lá dos céus bate palma porque, afinal de contas, mais um morreu? Claro que não. Como eu já disse, e temos inúmeros salmos que falam justamente que quando a pessoa morre, Salmo 6, versículo 6,
Não há lembrança alguma, porque a pessoa que morre e vai para o Sheol não tem condição de louvar o Senhor. Diz assim: pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no Sheol? Isto porque, com a morte, a relação de Adonai com o fiel deixava de existir, porque o fiel a Deus entrava para o mundo das sombras e o Senhor não estava no mundo das sombras. O Adonai do Antigo Testamento não se encontrava sequer no Sheol. E esta é a concepção dominante no Antigo Testamento. A vida após a morte é uma entrada no mundo de esquecimento, de sombras, sem a presença de Deus, porque Ele é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. É o que nos diz a palavra de Deus, para a gente entender, nos situando dentro do texto e contexto, de acordo com a concepção da época. Faço uma ressalva aqui. A revelação é progressiva. No Novo Testamento, na pessoa bendita de Cristo Jesus, a gente vai observar que a morte não é o fim. E é digno de nota que Jesus traz esse novo conceito, este novo ensino, mas a partir de onde? Do Novo Testamento. No Antigo Testamento, não existia tal concepção. E como é que a gente fica com esse versículo aqui? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Tem uma versão em português que muitas pessoas tratam-a com desdém. Refiro-me ao Novo Testamento na linguagem de hoje. E não é apenas esta versão. Tem gente que fala assim: ah, a NVI é uma versão ruim, a Bíblia na linguagem de hoje é cheia de defeitos. Ora, geralmente, quem dá uma opinião desse naipe é pessoa que não conhece sequer os originais, o grego e o hebraico. E como é que ele vai saber se uma versão é boa ou não? Primeiro, ele precisa ter não apenas noção, mas conhecer realmente as línguas originais. Segundo, ele precisa ter, no mínimo, acesso e fazer a leitura, no caso do Novo Testamento, do texto recebido, é o chamado textos receptus, do texto majoritário, caso ele utilize esse texto, ou ainda o texto chamado crítico. Nem existe apenas um texto, vou dizer assim, onde as versões se pautam para fazer as suas traduções, por sua vez, as versões em língua portuguesa. E numa referência ao Antigo Testamento, a pessoa precisa ler a Bíblia hebraica. Se vai utilizar, então, a Bíblia Stuttgartensia, que é justamente essa Bíblia que nós concebemos com os sinais maçoréticos e que o judeu, inclusive, a utiliza. Um, uma ressalva, sem os sinais maçoréticos. Mas o teor é o mesmo. Em termos de conteúdo, é o mesmo. A Bíblia hebraica. Ora, somente a gente tendo noção do antigo ou do novo, numa referência às línguas originais, a gente vai poder dizer, a partir dos originais, digo, dos manuscritos originais, ou que manuscritos nas línguas originais, melhor dizendo, é que a gente vai ter condições de fazer uma comparação e dizer, olha, nesse texto aqui, esta versão, vou dizer assim, ela foi muito bem sucedida, que ela conseguiu expressar o significado do texto bíblico. Sem isto,
vai ser mera opinião. E pitaco todo mundo tem, todo mundo dá. Mas opinião não tem nenhuma importância para ninguém. Pode ser que seja importante para você, para manter um ponto de vista, só para dizer que tem algo a dizer. Porém, a gente precisa colocar os nossos pés no chão, ter uma mente reverente e fazer o melhor uso dela. E justamente a linguagem de hoje vai dizer assim, no versículo 15, olha só que interessante, e que faz jus não apenas ao texto bíblico, mas também ao contexto, aquela concepção das pessoas às quais o texto estava sendo dirigido, as pessoas ouviam e entendiam desta maneira. Versículo 15: o Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Aí você quase que buga na sua mente. Como assim? Travou? Não entendi nada. Na versão anterior diz que valiosa, como se Deus estivesse, vou dizer assim, todo feliz da vida, porque afinal de contas, um justo, um santo homem, uma santa mulher de Deus acabou morrendo. Mas aqui diz que o Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Como é que a gente vai então entender? E eu vou me limitar a estas duas versões. Primeiro, que dentro da perspectiva da morte, numa visão teológica dos Salmos, merece atenção esse versículo 15 do Salmo 116. A gente repara que na linguagem de hoje foi muito feliz. Esta é a grande verdade. É que parece melhor expressar o sentido do texto hebraico. Já a nota de rodapé da Bíblia Católica de Jerusalém conseguiu expressar muito bem o que a linguagem de hoje, esta que nós acabamos de projetar e que mantenho aqui, traduziu. Por quê? Como eu disse, com a morte romperia toda a relação dos fiéis com ele. E quando a gente se reporta aquele texto já mencionado, Salmo 6:6, na morte ninguém iria, vou dizer assim, lembrar do Senhor, muito menos louvar a Deus. Desta maneira, a grosso modo, como é que deve ser expresso para um entendimento adequado? Deus, naquele período, quando alguém morria, era valioso à vista dos seus olhos, vou dizer assim, desculpa a redundância, à vista dos olhos, mas era essa a ideia, aos olhos de Deus, né, nesse sentido, era valioso no sentido de ser muito caro, de ser muito custoso. Aí eu acrescento, de ser muito doloroso. É neste sentido que a gente entende o texto hoje, hebraico, mas que as pessoas também compreendiam. Porque naquele período do Antigo Testamento, eles não compreendiam da forma como nós entendemos de maneira equivocada. E por isso eu termino lendo uma vez mais, apesar de você ter esse texto aqui em tela. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Isto quando, naquele período do Antigo Testamento, naquele momento onde tanto o justo quanto o ímpio, ao morrer, iam para o mesmo lugar. Hoje, a história é diferente. A gente sabe, no Novo Testamento, que quando o justo ele morre, ele vai para a presença de Deus. Não é assim? Justamente. Existem duas realidades.
céu e inferno. A pessoa parte para a eternidade com Deus ou sem Deus. Ora, a perspectiva neotestamentária é diferente da ótica do Antigo Testamento e como as pessoas entendiam na época. Como mencionei lá no início do vídeo, já está bem longo, mas repito aqui como forma didática, não por ter falta de assunto, de algo a dizer. A revelação é progressiva. O fato de nós sabermos que no Novo Testamento há céu e inferno e que as pessoas que vão para esses dois lugares são distintas, não anula, em hipótese nenhuma, o entendimento e a realidade até então de que existia realmente o Sheol, que era o mundo dos mortos, o mundo das sombras, e que naquela época, naquela ocasião, portanto, todos iam para o mesmo lugar. Espero que tenha ajudado vocês na devida compreensão das escrituras. Qualquer coisa, é só deixar o seu comentário, que na medida do possível a gente responde, tá certo? Desde já, Deus abençoe e continue aí assistindo os nossos vídeos e, quem sabe, oferecendo sugestões para que nós venhamos fazer vídeos de acordo com os temas sugeridos por cada um de vocês. Fiquem com Deus.